peguei minha esponja pra fazer um som. Sou de 3 tipos, o Ascom, Sicom e Leocom. Espículas à vontade, sustentando a beça. Também tenho pinacosta, reveste o que interessa. Tenho parócio por outra água. Com a máscara vai ser filtrada no ar, passar pelo ascolo, vazar. Tenho parócio por outra água. Com a máscara vai ser filtrada no ar, passar pelo ascolo, vazar. Fala pessoal, aqui com vocês o professor Luiz e vamos dar continuidade às nossas aulas de reino animal. E hoje veremos o primeiro filo do reino animal, que é o filo dos poríferos. Então vem comigo conhecer esse grupo. Beleza, então vamos lá pessoal, que é o reino animal. Lembrando da aula passada, onde nós vimos introdução ao reino animal, falamos da todo o processo evolutivo dos principais grupos do reino animal, né? Lembra que toda a diversidade animal se originou ali de um protista unicelular flagelado ancestral, né? Então todos os grandes grupos de animais vieram aí num desenvolvimento evolutivo, né? Então, o primeiro grupo que veio a surgir, quais são as características? A primeira foi, né, o aparecimento de um indivíduo multicelular. Então, o que antes era unicelular passou a ser multicelular. E um desenvolvimento embrionário. Pessoal, isso aqui é muito importante. Geralmente, quando se fala em característica do reino animal, a gente vai falar são multicelulares. Bem, fungos também são multicelulares. Reino vegetal também são seres, apresentam seres multicelulares. Nem todos os fungos são multicelulares, tá? Mas também apresentam seres multicelulares. Heterótrofos também nós vamos ter no reino fungo e outros reinos seres heterótrofos. Então, qual vai ser de verdade a característica que eu vou considerar que é exclusiva do reino animal? Aquela característica propriamente dita que me caracteriza esse grupo. Bem, pessoal, é o desenvolvimento embrionário. É muito importante vocês entenderem que essas fases do desenvolvimento embrionário, elas são características desse reino. Então, quando a gente fala mórula e blástula, pessoal, essas fases do desenvolvimento embrionário, a gente só vai ter a partir do reino animal, tá bom? Então, desde o primeiro grupo, desde o primeiro filo que a gente vai ver agora, a gente já tem essas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, beleza? Apesar que são animais muito simples, eles vão ter um sistema, como a gente vai ver daqui a pouco, eles têm um sistema morfológico, anatômico, totalmente desenvolvido para o ambiente aquático e não apresentam tecidos verdadeiros. Ora, se não apresentam tecidos verdadeiros, não vão apresentar órgãos, tá, pessoal? Se não apresentam órgãos, não vão apresentar sistemas. Mas calma que a gente vai chegar lá. Só para lembrar que esse é um grupo bem basal, bem primitivo, tá? Tanto, pessoal, que ele vai, como eu já falei para vocês na aula passada, esse grupo ele é um grupo à parte considerado um sub-reino, tá bom? Um sub-reino chamado de Parazoa. Então, as esponjas, os poríferos, também são conhecidos como parazoários, tá bom? Então, vamos lá. Filoporífera. Pessoal, só para ficar claro, todo o nome dos filos aqui tem um significado que remete à principal característica desses grupos, tá? Então, filoporífera, tá? Esse porífera aqui vem de poro, tá bom? Então, são animais que têm um corpo cheio de poros, tá bom? Poros que são aquelas aberturas que podem sair ou entrar substâncias, tá bom? Olha lá, filoporífero, vamos conhecê-los então. Constituído pelas esponjas do mar, tá bom? As esponjas que são animais sésseis. O que significa isso? Que eles fixos, não tem movimentação. Diferente lá do Bob Esponja, que todo mundo sempre remete ao Bob Esponja, né? É totalmente diferente na vida real. Elas são fixas no substrato, seja um substrato rochoso, seja um substrato arenoso, seja um substrato
até de um navio que afundou, que vai se fixar naquele substrato. Esse substrato, esses animais eles vão ser fixos nesse substrato, tá bom? Eles não vão ter mobilidade, tá? E são 100% aquáticos, tá? 100% adaptados ao ambiente aquático, sendo que a grande maioria vai ser o quê? Marinho, tá bom, pessoal? Com exceção de uma família que vai ter em água doce, a grande diversidade das esponjas vai ser marinha. Pessoal, só lembrando para vocês, a gente está vendo reino animal, tá bom? Apesar de eles serem animais, logo quando esses seres vivos eles foram encontrados, eles eram muito associados a vegetais, né? Por quê? Porque fica preso aqui, ó, no substrato, tem uma aparência que não lembra nada do animal, não tem simetria, não tem membros e nada, mas são animais, são os animais mais simples e mais primitivos que existem hoje na face da Terra. Então, não deixam de ser animais. Lembra, eles vão apresentar um desenvolvimento, apesar de serem multicelulares, apesar de ser heterótrofos, eles vão apresentar no desenvolvimento embrionário o quê? Mórula e blástula, tá bom? Pessoal, eles possuem um corpo, como eu já falei para vocês, cheio desses poros, tá? Que também são chamados de ostíolos. Eles podem receber vários nomes, a gente vai ver daqui para frente, mas os principais são chamados de poros ou de ostíolos. São multicelulares, como a gente já falou. Porém, pessoal, apesar de eles serem seres multicelulares, as células elas são muito independentes. Diferente dos demais animais que formam tecido, as células elas agem como se fosse, quando formam o mesmo tecido, ali, um tecido epitelial, um tecido conjuntivo, elas têm uma grande dependência uma da outra, elas agem de conjunto. Nesses seres vivos, as células são muito independentes, tá? Essa característica é importante porque essa independência das células que faz com que esses animais não tenham um tecido verdadeiro, tá? Eles não chegaram, então, a formar um tecido verdadeiro. Se não formam tecido, eles não formam também órgãos ou sistema, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, formando aí, então, o sub-reino Parazoa. Eles são o único filo desse sub-reino, tá bom? Justamente por essa característica de não apresentar tecido, não apresentar órgãos, não apresentar sistemas. Pessoal, lembra que eu falei para você na aula passada sobre simetria? Quando você divide um ser, consegue dividir o corpo dele em partes iguais, em lados, lado esquerdo, lado direito, dependendo da divisão, né? Se vai ser uma divisão longitudinal, uma divisão lateral, tanto faz. Independente da divisão, você consegue dividir em partes iguais. Por exemplo, se a gente sofrer um corte dessa maneira, a gente vai ter um lado esquerdo e um lado direito totalmente simétrico, totalmente proporcional, né? Já nesses animais, não. Pode reparar aqui, ó. A maioria deles vão ser o quê, pessoal? Assimétricos, ou seja, eles não possuem simetria. Olha aqui, ó. Percebe comigo esse indivíduo aqui vermelho na parte inferior do lado esquerdo. Ele não tem como você dividir em partes iguais, tá? Por quê? Porque o indivíduo ele é todo irregular, tá? Alguns grupos de esponja consideraram que eles têm uma simetria radial ali, porque eles têm essa forma arredondada, porém não é sempre que pode considerar isso, tá bom? Geralmente, se vier uma pergunta nesse sentido de simetria no filo das esponjas, ele está se referindo a animais assimétricos, tá bom? Então sempre opte por assimetria. Eles são ametaméricos, ou seja, não formam metâmeros, eles não sofrem o processo de metameria. A gente vai ver depois o que é isso melhor, né? Eu já comentei na aula passada, mas depois a gente vai ver melhor. E também, pessoal, são os animais mais simples que existem, tá bom? São considerados aí os primeiros animais que surgiram, tá? Então, esses aqui são os parentes mais basais, ali, mais primitivos do reino animal.
Pessoal, eles vão apresentar aqui, ó, no ápice do corpo, perceba que aqui eu tenho uma esponja, né? E no ápice do corpo eles vão ter uma abertura chamada de ósculo, tá bom? É ósculo, não é óculos, é ósculo. Que cara mais engraçado! Ele não corresponde à boca, ele vai ter uma dinâmica diferente do que seria a boca para os outros seres vivos. Já vou explicar daqui a pouco. Então, mas essa abertura, sempre a esponja vai ter essa abertura maior no topo, vai ser sempre a maior abertura do corpo, que se chama de ósculo. Internamente possui uma cavidade chamada de átrio ou espongiocele. Então, essa cavidade aqui do meio, aqui, ó, imagina que eu cortei a esponja para ver ela por dentro. Então, esta cavidade aqui, né, essa cavidade aqui, ela é o átrio ou espongiocele. Cele, lembra que cele significa o quê? Cavidade. Então, espongiocele, cavidade da esponja. Que não é uma cavidade digestiva também. Ela, apesar dela ter ali, fazer parte do sistema de digestão, de certa forma, da esponja, ela não é uma cavidade que surgiu evolutivamente, se desenvolveu ou tem associação com a cavidade digestiva dos outros animais que vão aparecer, tá bom? Ela não é uma cavidade digestiva. Por quê? Porque lembra que eu falei lá no começo da aula que esses seres, eles possuem uma alta independência das células, tanto que ele não vai ter, como nós, por exemplo, que temos um estômago que trata da digestão, depois a distribuição vai ser por outro sistema, pelo sistema circulatório, vai distribuir o alimento e tudo mais. Não, pessoal, aqui a digestão, cada célula cuida da sua. Então é considerado que ele tem uma digestão intracelular, tá bom? Cada célula vai se responsabilizar pelo seu processo de digestão. São animais filtradores, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? As esponjas, elas são filtradores. Você sabe que é um filtro, né? Filtro, ele tem aquela função do quê, né? De tirar partículas, tirar impurezas da água, né? O filtro, pelo menos o filtro que a gente conhece, o filtro clássico, tipo aquele de barro, não tem? Que sempre tem na casa das avós. Então, qual é a função dele? Vai retirar partículas, impurezas da água. É assim que a esponja faz, elas são filtradores, elas ficam ali paradas e elas ficam filtrando a água, tá bom? Por que elas fazem isso, professor? É para deixar a água limpinha? Não é essa a intenção da esponja, tá? Não é limpar a água, apesar que é uma consequência da filtragem, né? Ela vai retirando partículas da água, de certa forma ela vai limpando. Mas ela está buscando o quê? A sua sobrevivência, tá bom? Vai estar ligado ao seu processo de nutrição, ao seu processo de alimentação. Olha aqui, então vamos ver como que funciona a nutrição, como funciona o processo, esse processo de filtragem das esponjas, tá bom? Olha aqui, é muito importante lembrar o nome de algumas células das esponjas, e essa aqui é uma delas, tá bom, pessoal? Os coanócitos. Os coanócitos, eles são células de extrema importância no processo de filtragem e circulação que a esponja faz da água, tá? Porque toda essa movimentação da água vai ser feita basicamente por ele. Ele funciona como se fosse um motor, como se fosse ele dá a energia que esse processo de ciclagem, que esse processo de bombeamento da água precisa para fazer todo esse seu caminho, tá bom? Como que ele faz isso? Como que ele promove essa circulação orientada da água? Pessoal, é porque... Aqui, ó, acompanha comigo. Aqui nós temos um coanócito. São células flageladas. Olha aqui, ó. Aqui eu vou ter um flagelo, tá bom? Cada célula dessa vai possuir flagelo. E esse flagelo, qual é a função do flagelo? É o quê? Ele fica se movimentando. No bater dos flagelos, ele movimenta a água, porque não é um coanócito, são 10 coanócitos, são milhares de coanócitos, dependendo do tamanho da esponja. Quanto maior a esponja, mais coanócitos ela vai ter, né? Então, quanto mais complexa a esponja, mais coanócitos ela vai ter, fazendo assim, então, a movimentação da água, que acontece da seguinte maneira. Olha aqui, ó.
Acompanha comigo o trajeto da água. A água penetra pelos poros aqui. Então você percebe que ó, tem um poro. Ela tem diversos poros distribuídos pelo corpo, tá? Que também são chamados aqui ó, de porócitos, que é as células que revestem esse poro, que fazem a entrada dessa água, né? Passa para a esponjossete. Então aqui, acompanha comigo, essas setas aqui são o caminho da água. Então, ó, a água entra pelo poro, tá bom? Ela entra aqui, ó, passou pelo poro, ela já está aqui no átrio ou esponjossete. Então, ela já está na parte interna do animal, tá? E aqui é o caminho de saída. Ela pegou, entrou, passou pelo átrio e saiu. Aí você fala assim, professor, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo aconteceu muita coisa, tá, pessoal? Nesse meio tempo, a esponja ela obteve, através dessa circulação da água dentro dela, ela obteve oxigênio, tá? Água oxigenada, ela retira direto ali, as células retiram por difusão. Tudo que vai acontecer em cada célula vai ser por processo de difusão, tá bom, pessoal? Não esqueçam isso aqui. Como são todos processos intracelulares, geralmente a passagem, a entrada, saída de substância, ela ocorrerá através do processo de difusão. Então aqui, ó, houve troca de gases, ela vai obter oxigênio. Alimentos, pessoal, alimentos. Quando os coanócitos, aqui, ó, são vários deles, quando eles ficam movimentando para circular água, partículas que tem na água ficam presas nele. E essas partículas elas vão ser utilizadas para a alimentação das esponjas, tá bom? Então já serve como alimento. E eliminação de resíduo. Então tudo que a esponja não, tanto faz como gases, como substância, partículas que a esponja não quis, ela vai eliminar, tá? Ela vai eliminar junto com a água que sai pelo ósculo. Então é exatamente esse o trajeto da água, tá? No interior da esponja. Então ela vai ficar fazendo esse processo de filtragem o dia todo. Aqui, ó, vou colocar um vídeo aqui para vocês para deixar bem claro toda essa movimentação que ocorre no interior da esponja. These ghostly exhalations are proof that the sponge is actively pumping. With no mouth, it sucks water directly through its sponge-like body walls, which are shot through with millions of narrow canals and tiny chambers. How does it do it? What secrets hide within the belly of this beast? The best way to find out is to enter one of the many portals into the sponge's secret inner world. Drifting along with countless single-celled organisms, we feel the tug of a current. In the wonderland within, this sponge's cells all work for the common good, but they do it in wildly different ways. As the current draws us on, we pass sponge cells that are making new spicules. The walls themselves are treacherous. They can simply engulf their unfortunate prey. As we are drawn through ever narrower passages, the current slows until we burst into one of the sponge's millions of tiny beating hearts. These are choanocytes, cells whose whip-like flagellae powers the pump. The flow quickens again as it whisks us away through the labyrinth of canals that lead out into the sponge's central cavity. What once seemed barely alive
is actually a living animal, more complex than we could have imagined. Bacana, né? Então, é dessa forma que vai ocorrer, então, o processo de circulação orientada da água feita pela esponja. Continuando, pessoal, outras células encontradas. O coanócito a gente já falou dele, né? Que são células flageladas responsáveis pela movimentação da água, trazendo partículas nutritivas e oxigênio que as esponjas vão precisar. Mas nós também teremos os pinacócitos, tá? Que são células que revestem a esponja e funcionam como epiderme. Então, a maioria das células que formam o corpo da esponja vão ser os pinacócitos. Nós vamos ter os porócitos, que são células dotadas de um poro central, que atravessa de lado a lado, do lado externo, até o lado interno das esponjas. É pelo porócito que a água penetra no átrio. Então, os poros, eles são feitos por essas células chamadas de porócito, tá bom? E nós vamos ter os amebócitos. Pessoal, eu vou colocar até um asterisco aqui no amebócito. Por quê? Porque o amebócito são células também de extrema importância. Se eu fosse falar aqui quais são as duas mais importantes, são os coanócitos e os amebócitos, tá bom? Por que os amebócitos são tão importantes assim, professor? Você vai me perguntar, né? Eu vou falar para você. São importantes porque são como se fossem células tronco da esponja. São células totipotentes. O que significa isso? Células que podem se transformar em qualquer outra célula da esponja, inclusive dar origem a novos indivíduos, tá bom? No processo reprodutivo, os amebócitos são muito importantes, principalmente no processo de gemulação, tá? Então, olha aqui, ó, células responsáveis em originar todos os tipos de células da esponja. Elas podem originar qualquer tipo de célula da esponja. Tem função de crescimento, como à medida que a esponja vai crescendo, é porque os amebócitos estão se transformando em outras células, como coanócitos, como pinacócitos, e dando um tamanho maior, né? Maiores dimensões para a esponja. Tem a capacidade de regeneração. Pessoal, isso aqui é quase que uma regra, inclusive, no reino animal, né? Quase, preste atenção. Quanto mais simples o indivíduo, quanto mais simples a espécie, quanto mais simples sua anatomia e fisiologia, mais fácil é a regeneração desses indivíduos. Então, pessoal, as esponjas, elas são quase imortais, tá? Por quê? Porque elas são de muito fácil regeneração, né? Elas são quase um Wolverine da vida, né? Por quê? Porque a partir de poucas células as esponjas podem dar origem a novos indivíduos, elas podem estar morrendo, a maioria das células morreu, poucas células vivas ali numa situação. Elas podem ressurgir dessas novas células. Se você corta um pedaço da esponja, ela facilmente reconstitui esse pedaço, tá? Por quê? Porque elas têm um alto poder de regeneração, até porque suas células são muito independentes, até porque a sua anatomia e fisiologia é muito simples, tá bom? Então, elas têm esse alto poder de regeneração. E por último, pessoal, também não menos importante, os amebócitos, eles são responsáveis pela distribuição dos nutrientes junto com algumas células que formam o corpo da esponja, tá bom? Pessoal, tipos de esponja. Isso aqui são como se fosse o quê? Esses tipos de esponja são como se fosse as classes, tá? As classes, lembra lá do reino, filo, classe? Então aqui são como se fossem as classes, são grupos de esponja. Nós vamos ter desde uma esponja mais simples até uma esponja mais complexa, tá bom? Aqui vai ser mais simples. E aqui vai ser mais complexa, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui, pessoal. O primeiro grupo é chamado de ascon, tá? Ascon, que são as esponjas mais simples que tem. Basicamente essas que a gente acabou de ver aqui, ó. Acompanha comigo, essa aqui, então, é uma esponja asconoide. Olha aqui, ela é uma esponja bem simples, que tem o seu corpo aqui, ó, formado por pinacócitos,
vai ter um átrio em seu interior, que é por onde a água vai passar, né? A água entra pelos poros, pelos porócitos, pela movimentação dos coanócitos, passa pelo átrio, faz todo o processo de oxigenação, nutrição, depois sai pelo ósculo, muito bem. Normal, né? Aí nós vamos ter já aqui um grupo um pouco mais complexo, chamado de sícon. Como que são quais são as características das esponjas do grupo sícon? Bem, pessoal, essas aqui elas já vão ter vamos dizer assim, são esponjas mais complexas, elas vão ter maiores especialidades, e essas especialidades vêm justamente dos dobramentos da parede corporal, tá? Que vão formar numerosos tubos radiais que possuem em seu interior um canal radial. Então, olha aqui, pessoal, esses aqui, essas esponjas ciconoides, elas vão ter essas dobras na parede aqui, na sua parede, que formam o átrio, formando os canais radiais. Perceba que, diferente das asconoides, não vou ter mais células de coanócitos, células flageladas, diretamente formando o átrio. Elas vão estar agora, por sua vez, aqui dentro dos canais radiais. Elas foram isoladas do átrio. Para quê? Para melhorar a sua superfície de contato. Esses dobramentos aumentam a superfície de contato, dando mais eficiência para o trabalho dos coanócitos, tá bom? Então, olha aqui, possui em seu interior um canal radial onde se localizam os coanócitos. A espongiocele já é reduzida. A espongiocele, o átrio, aqui, ela vai estar menor em relação aos asconoides e contém apenas pinacócitos, porque aqui, pode perceber, não tem coanócitos aqui dentro, mais nesse átrio. Os coanócitos eles vão estar todo no interior dos canais radiais, tá bom? Então, à medida que as esponjas elas vão aumentando sua complexidade, o átrio vai desaparecendo, tá? E vai formando canais específicos, lugares específicos para a localização dos coanócitos. Olha aqui, e por último aqui o grupo leuco. Os dobramentos da parede são mais complexos, tipo morfológico mais especializado. Formam-se inúmeras câmaras flageladas. Aqui, as câmaras flageladas, pessoal, são esses espaços aqui, bem complexos, que está bem no interior do corpo da esponja, tá? E é nessas câmaras flageladas que vão estar os coanócitos, tá? Não vai ser mais em canais radiais, eles vão estar em câmaras flageladas. E a espongiocele aqui, à medida que as esponjas elas foram ficando mais complexas, o átrio foi diminuindo, porque a única função dele é a passagem de água, tá? Então ele não precisa ser tão grande. O principal aqui para a esponja é a filtração. Então a complexidade realmente ela tem que estar o quê? No processo de coação aqui, de filtragem que vai ocorrer pelos coanócitos. Então, quanto mais especializado aqui o local onde se encontram os coanócitos, mais complexa é a esponja. Então, nós vamos ter esponjas asconoides, esponjas ciconoides e esponjas leuconoides, beleza? E sustentação? O que sustenta a esponja, né? Elementos esqueléticos. Eu vou pôr aqui esqueléticos, né? Entre aspas, por quê? Porque a gente lembra que a gente está falando de invertebrado. São animais que não vão formar ossos, não vão formar uma vértebra. Então, a gente já associa esqueleto diretamente a vertebrados. Então, vamos falar de sustentação, tá bom? O que sustenta os poríferos? A gente tem alguns principais casos, espículas calcárias, tá? Aqui, acompanha comigo aqui na imagem A. Nós vamos ter o corpo de algumas esponjas cheio dessas espículas aqui, que são formadas principalmente por carbonato de cálcio. Então, essas estruturas elas são rígidas, e essas espículas que vão dar a rigidez que a esponja precisa para ter seu tamanho, para ter seu desenvolvimento, para ter a sua sustentação corporal. Mas elas também podem ser espículas de sílica e fibra proteica de espongina. Aqui, pessoal, aqui, no exemplo C, aqui nós temos espículas de sílica e também com uma rede de espongina, que são fibras de natureza proteica, tá?
Então, aqui, ó, nessa imagem B, nós temos esponjas de vidro com seu esqueleto silicoso, também, principalmente porcílica, tá bom? Então, são essas as principais estruturas que vão dar sustentação corporal para as esponjas. Então, relembrando, pessoal, lembra que as esponjas, elas não formam tecidos verdadeiros. Repetindo, não formam tecidos verdadeiros. Se não formam tecidos verdadeiros, tá? Elas não vão formar órgãos. Se não formam órgãos, consequentemente, não formarão sistemas. Então, qualquer sistema que pergunte para você, sistema circulatório das esponjas, ausente. Sistema respiratório, ausente. Lembra? As trocas gasosas são feitas por difusão célula a célula na passagem da água pelo interior do corpo da esponja. Sistema excretor, ausente também, pessoal, ausente. Ela vai se livrar dos resíduos da mesma maneira. A água que passa no interior dela leva com ela os resíduos para fora do corpo dela. Então, não vai ter um sistema excretor. Sistema nervoso, pessoal, isso aqui é muito importante. Sistema nervoso sensorial ausente, tá? Apenas parazoários, que é o grupo das esponjas, que é o sub-reino, onde a gente vai encontrar o filo porífero, que não vai apresentar sistema nervoso. A gente vai ver no próximo grupo, nos quinidários, que já aparece um sistema nervoso ali bem rústico, bem primitivo, mas que pelo menos já existe. Aqui nas esponjas ele é totalmente ausente. E como que dá a reprodução das esponjas? Pessoal, olha aqui, de maneira assexuada e sexuada. Vocês sabem muito bem o que significa cada uma dessas palavras, né? Reprodução assexuada é aquela reprodução em que não há troca de material genético entre indivíduos diferentes. Assexuada, por sua vez, já vai ter essa troca de material genético entre indivíduos, tá bom? Olha aqui, assexuada. Quais são as formas de reprodução assexuada das esponjas? Bem, por brotamento. O brotamento é como? Eu tenho aqui, ó, uma esponja normal. Essa esponja ela começa a desenvolver o que a gente chama de broto, que é uma mini esponja aqui na lateral. Olha aqui, ó. Ela começa a desenvolver o broto. Esse broto ele vai crescendo, crescendo, até o momento que ele se desprende do corpo da esponja maior e procura um substrato para ficar e vai se desenvolver num outro indivíduo, tá? Isso aqui é o processo de brotamento. Nós vamos ter o processo de gemulação. Pessoal, a gemulação é importante vocês lembrarem que nós temos aqui a formação de uma gêmula. O que é a gêmula? A gêmula ela é uma estrutura onde, quando a esponja ela passa por momentos de estiagem, por momentos de dificuldade de obtenção de recursos alimentares, principalmente, ela faz o quê? Ela faz uma gêmula, que é o quê? Ela envolve, ela enche de espículas aqui, né? Ela enche de células amebócitas, aqui uma parte do seu corpo, e envolve essas células amebócitas com uma camada bem densa de espículas, deixando bem protegido, bem rígido. A esponja ela pode até vir, né, a falecer, a morrer todas as suas células. Porém, essas células amebócitas aqui guardadas, elas estão bem guardadas dentro dessas redes de espícula, dessa camada de espícula. Quando o ambiente for favorável, essas células amebócitas elas vão se desenvolver numa nova esponja, tá? Isso é o processo de gemulação, forma essa estrutura chamada de gêmula. Pessoal, o que é importante vocês saberem da gemulação? Ela ocorre em esponjas de água doce, tá bom? Esponjas docícolas. Isso é muito importante, já que a maioria das esponjas são marinhas. Então é importante vocês lembrarem que a gemulação vai ocorrer em esponjas de água doce, tá bom? E fragmentação também, pessoal. Se eu pego uma esponja, eu divido ela em vários pedaços, eu corto ela, eu dou um jeito de dividir ela em vários pedaços, essas esponjas, a maioria dos pedacinhos, elas vão se transformar em novas esponjas, tá bom? Olha aqui, ó, esponja desagregada. Você pegou essa esponja, cortou ela em vários pedaços, tá? Depois, reorganização das células,
elas vão se juntando, elas podem se unir novamente, esses pedaços que foram desagregados, formando então aí novos indivíduos. Esse é um processo de fragmentação e ou regeneração. E como que ocorre a reprodução sexuada das esponjas, pessoal? Bem, fecundação interna e indireta. O que é a fecundação interna? O encontro dos gametas vai acontecer na porção interna do corpo dos indivíduos, tá? E indireta, por quê? Porque vai ter o aparecimento de uma larva. Não vai ser uma esponjinha que vai nascer primeiro, né? Vai ter o aparecimento, então, de um intermediário ali, que vai ser justamente uma larva, que a gente vai ver daqui a pouco, essa larva que chama anfiblástula, tá? Ó, o desenvolvimento, por sua vez, vai ser externo e também indireto, tá bom? Olha aqui, acompanha aqui comigo. Aqui, ó, nós temos esponjas masculinas e esponjas femininas. Essas esponjas elas vão liberar seus gametas. Aqui, na verdade, aqui a gente vai ter uma liberação do gameta masculino aqui, que é um gameta flagelado, e ele vai adentrar o corpo da esponja feminina. E adentrando aqui, ó, acompanha aqui, ó, saiu daqui e adentrou no corpo da esponja feminina. No interior do corpo da esponja feminina, o gameta flagelado encontrou o óvulo, tá? Olha aqui, ó, o gameta flagelado encontrou o óvulo, então ocorreu dessa forma a fecundação. O óvulo fecundado ele vai se desenvolver nessa larva, não vai se desenvolver numa esponjinha, sim numa larva chamada de anfiblástula. Essa larva, pessoal, depois que ela se desenvolve, aqui, ó, ela sai do corpo da esponja, tá? Ó, aqui eu tenho a larva anfiblástula. Ela sai, ela é uma larva ciliada, né? Ela pode nadar, ela tem várias estruturas de natação chamada de cílios. Ela vai procurar um substrato para se fixar e vai se desenvolver, então, ali em uma nova esponja, tá bom? Então, é assim que se dá o processo de reprodução sexuado das esponjas. Pessoal, vamos falar de algumas importâncias aqui da esponja, tá? As esponjas, elas podem ser usadas como esponjas de banho, sim. Geralmente, essa que a gente encontra no supermercado são esponjas vegetais, tá? Não vai achar, o professor falou que essa esponja aqui é esponja marinha, é animal. Não é animal. As esponjas, as buchas que a gente vê no supermercado, a maioria são esponjas vegetais. Porém, existe um grupo de esponja aqui, ó. Geralmente esse grupo aqui que vai ter uma estrutura corpórea, assim, não é tão rígido assim, né? Uma estrutura que vai ser adequada para o banho, também são utilizadas para banho. São bem mais caras que as esponjas vegetais também, tá? A importância... Pessoal, esse aqui eu vou botar um asterisco aqui, porque são muito importantes, quando levado em consideração a importância desses grupos para o homem, né? Claro que ela tem importância ecológica dela, mas a gente está falando de importâncias econômicas. Então, a importância farmacológica das esponjas é de extrema importância, né? É de extrema utilidade para o homem. Por quê? Porque a partir da esponja já foram desenvolvidos diversos medicamentos e tem potencialidade para desenvolver vários outros, tá? Principalmente por quê? Porque as esponjas elas produzem substâncias que não deixam que micro-organismos cresçam nela, né? E geralmente essas substâncias elas podem ser utilizadas como antibióticos, como antivirais. Elas podem ser utilizadas para evitar doenças infecciosas, né? Doenças causadas por micro-organismos. Ou então também, pessoal, elas produzem substâncias que são hoje amplamente estudadas para regredir câncer, por exemplo, tá? É bom, um dos primeiros medicamentos que foram utilizados para o combate do HIV, tá? Foi o AZT, que é uma substância que é produzida através das substâncias produzidas pela esponja, tá bom? Então, é muito importante você lembrar isso aqui, essa importância farmacológica, tem tratamento para quase tudo que é grupo, né, de micro-organismo que pode infectar o homem, e também até câncer, mal olhado, aí já é brincadeira.
mas ela tem várias potencialidades aí na indústria farmacológica. Tem também o método contraceptivo. Pessoal, eu vou ser bem sério com vocês, eu só ouvi falar isso aí, sim, de ouvir falar, né, que é o esponja Today, né? É um método, a esponja utilizada como método contraceptivo, né? Ela serve como uma barreira ali, né? É utilizado como se fosse ali uma barreira realmente que coloca no ato sexual para evitar a passagem do espermatozoide, né? Porém, pouco que eu já vi sobre isso nem sempre é utilizado. Na verdade, sim, a maioria das vezes que eu vi isso, não é utilizado esponjas marinhas, né? Mas também pode ser utilizado, mas geralmente vão ser esponjas sintéticas, inclusive, né? E aqui, pessoal, as espículas de sílica que fazem parte aí da sustentação, né, do corpo da esponja, elas podem também ser utilizadas para produzir ferramentas que cortam o vidro, tá bom? Porque essas espículas, elas são bem resistentes e podem ser utilizadas, então, dessa forma. E importância médica, pessoal. Só para lembrar que, mesmo sendo séssil, mesmo sendo fixa no substrato, podem ocorrer acidentes com esponja, tá? Olha aqui, as esponjas produzem diferentes compostos de ação tóxica e irritativa, que as protegem da ação de outros animais ou lhe conferem boa capacidade de inibir o crescimento de outros animais sobre o seu corpo, inclusive essas substâncias que são amplamente estudadas para a produção de fármaco, tá bom? A penetração da toxina na pele humana se deve em grande parte à presença de pequenas espículas do exoesqueleto que, ao serem pressionadas, perfuram a pele. Então, como que ocorre um acidente com esponja? A esponja está lá e você pisa nela, porque é a única maneira de ocorrer um acidente com esponja, que ela não vai lá morder você, tá? Ela não vai lá atacar você, ela vai estar paradinha. Se você pisar nela, dependendo da esponja que for, ela pode ter espículas que podem perfurar a pele e injetar algum tipo de toxina que pode causar alguns sintomas, como irritação de pele, inflamação, podem surgir placas que dão origem a bolhas ou pápulas, podendo haver intensa coceira ou mesmo dor local. E como pode ser resolvido isso? Aplicando fita adesiva para retirar as espículas, esse é o primeiro passo, né? Retirar as espículas e tratar a região afetada com vinagre. Então, essa aí foi uma das dicas que a gente encontrou. Olha aqui, pessoal, tem essa imagem dessa esponja que é a Tedania ignis. É uma espécie de esponja comum no Brasil e geralmente os acidentes causados por esponjas são com essa espécie de esponja. Porém, pessoal, não são acidentes letais, tá bom? Não tem assim... pelo menos eu nunca vi um caso de morte, né, causado por um acidente com esponja. Geralmente fica aí limitado a esses sintomas aqui, mas que são facilmente tratáveis. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui, uma aula bem tranquila, bem rápida, tá bom? Não esqueçam das principais características das esponjas, animais simples, o nome das células, que não possuem tecidos, não possuem órgãos, não possuem sistemas, que são assimétricos, que não possuem celoma, né? Até porque são animais que nem formam os folhetos embrionários, que a gente vai ver só a partir do próximo grupo, tá bom? São os animais mais simples que tem. Então, falou e até a próxima! Eu já peguei minha esponja pra fazer um som. São de 3 tipos, o asco, ciclo e loco. Espículas à vontade, sustentando a peça. Também tem um pinacosto, reveste ao que interessa. Tem um forrosto por outra água. Forrosto vai ser filtrado por onde passar. Eu vasculo vazar. Tem um forrosto por outra água. O forrosto vai ser filtrado por onde passar. Eu vasculo vazar. Tchê 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 tchê, tá lindo? Tchê 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 tchê, eu quero vir e você. Tchê 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 tchê. Mais. Se você perguntar, é interna e cruzada, generar, libertar, genuar. É o quê?
é assexuada, tem um coração por olho da água. Sua noção vai ser filtrada no ar que passar. Eu asco no vazar, tem um coração por olho da água. Sua noção vai ser filtrada no ar que passar. Eu asco no vazar. Eu quero ouvir e você. Eu quero ouvir e você. Eu já peguei esponja pra fazer o som. São de 3 tipos no ar, consigo me levar. Estímulas à vontade, sustentando a festa. Eu peguei na voz, meu teste é o que interessa. Tenho o coração por onde tem água. O coração ela vai ser filtrada no ar passar. Eu gosto do vazar, tenho o coração por onde tem água. O coração ela vai ser filtrada no ar passar. Eu não vai vazar. Eu quero ouvir e você. Eu quero ouvir e você. Se você fecundar, e cruzada, gerar e brotar, gemuar, é assexuada, tem o coração por onde d'água. O coração ela vai ser filtrada no ar passar. Eu gosto do vazar, tem o coração por onde d'água. O coração ela vai ser filtrada no ar passar. Eu gosto do vazar.